Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal mais charmoso, mais bruto que fala de Vasco. Bem-vindos ao Brutos da Colina. Já começo de forma humilde pedindo você para se inscrever nesse canal. Acompanhe os conteúdos do canal. Aqui é um canal voltado à resenha, para a gente falar da semana, das notícias mais importantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, deixe seu like, acompanhe e se inscreva. Bom, vou falar de alguns temas hoje e vou começar com o tema mais espinhoso, o tema mais irritante para o vascaíno, que foi essa notícia de alguns atrasos de pagamento da 77 Partners para alguns clubes, compra de jogadores, até mesmo atraso de imagem. Então, só que eu não sou do ramo, eu não sou contador, então por isso eu quero chamar um amigo meu, Bruno Fonseca, dono da SBF Contabilidade, e ele é do ramo, ele é muito vascaíno. Ele vai estar explicando para a gente o porquê de estar acontecendo essas coisas, é normal, não é, alguém errou, alguém prometeu algo que não está cumprindo. Fale com o torcedor, Bruno, seja bem-vindo. Olá pessoal do Brutus, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Bruno Fonseca, um abraço a todos aí. Então, enfim, respondendo aí a pergunta que o Brutus fez para mim sobre a questão do fluxo de caixa, eu entendo que o fluxo de caixa, como é que é feito, né? Ele é feito um planejamento ao início do ano, que entra as receitas, e essas receitas, elas são descasadas ao longo do tempo, e aí sim a gente entra com o conceito de fluxo de caixa. E aí, nesse sentido, eu acho que é um conceitual que a torcida esperava que esse investimento de 200 milhões que foi feito na 777 teria que ser feito somente para investimento, compra de jogadores. E o que de fato no início de safra é um pouco complicado, porque você tem despesas, enfim, você tem que ajustar o fluxo de caixa e aí sim com a geração de receitas. É aí que está o grande problema para mim, né? O grande erro. Houve erro de gestão sim, de direcionamento de recursos. A gente no início do ano gastou 100 milhões de contratação, mas na verdade não gastou com fluxo de caixa, porque foi pago parcelado. A gente teve um aporte de 210, que teoricamente 70 milhões foi para fechar o ano passado, então essa resposta de que 32% foi gasto no passado não está muito convincente na minha concepção, teria que tentar aprofundar em relação a isso. E esse ano o grande problema para mim foi a questão do Andrei, que pegou o dinheiro que teria que ser pago para ele e foi direcionado a fluxo de caixa do Vasco. Isso mostra que foi incompetente, sim, foi uma incompetência na gestão de fluxo. E aí a gente pode falar do Luiz Melo e também do Brax na questão das escolhas do investimento. Lembre-se aqui que a gente conseguiu o Ivan de graça emprestado e ele pagou o Léo Jardim de 10 milhões. Lembre-se também que no Carioca, proporcional à receita, então não deveria ser um problema. E está sendo um problema porque está se aumentando as despesas, não tivemos retorno técnico a passagem da Copa do Brasil, ou seja, a gente não gerou receita. E para mim o Marcos está sendo muito incompetente, porque ele não está gerando novas receitas, fez um plano de sócio pífio, horrível, que só prejudicou o clube, aumentou os ingressos e essa receita não está se gerando. E com isso, eu acho que o grande problema do Vasco está na falta de geração de receita, né? E a falta grave em relação a tudo isso aí, o restante se explica, se ajusta, enfim, a gente tem que esperar os números oficiais, mas para mim o grande problema aí ético e que vai afetar a 77 no mercado foi ter pego o dinheiro do Andrei e não pago, utilizado como fluxo de caixa. Eu acho que isso é o erro, foi o erro grave e foi o erro um pouco de escolha no início do ano do que investir. Investir em um jogador argentino que tem difícil adaptação, isso custou a saída também precoce da Copa do Brasil, que afeta a receita e aumenta as suas despesas. Então, para mim é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço. Então é isso, galera. Você acabou de ouvir Bruno Fonseca, proprietário da SBF Contabilidade. E é um assunto chato, né, galera? A gente não gostaria de estar ouvindo isso, sendo que acredito que muitas pessoas
até mesmo se iludiu achando que o Vasco estava bilionário, nadando no dinheiro, e a realidade não é bem assim. Apesar de que temos que ser inteligentes e ver que era a única saída. Porém, não é questão que viramos o mais novo rico do Brasil, não. A gente é mais rico do que outrora era. Há uma diferença muito grande. Tem muitos pagamentos que ainda não foram feitos, que o torcedor do Vasco está mais preocupado até mesmo com aquele que vai receber. Agora, você que está preocupado com a próxima janela, se tem dinheiro ou não para investir, aí eu dou as mãos a você. Eu também estou preocupado, porque é gritante a urgência que o Vasco tem em fortalecer o seu plantel, em fortalecer o seu elenco para fazermos um campeonato brasileiro tranquilo, para montarmos uma base forte para ano que vem a gente poder competir, a gente poder disputar títulos. Então, essa é a minha maior preocupação. Se essa é a sua preocupação, você que está me assistindo agora, estou com as mãos dadas com você. Agora, com relação a certos pagamentos, acredito que não seja necessário todo esse alarde, não seja necessário todo esse clima de terra arrasada. Mas, enfim, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Agora, eu gostaria de falar sobre Maurício Barbieri. Vou fazer um resumo aqui, já até falei a respeito no canal. Não era o técnico dos meus sonhos, nem era cogitado por mim, tá? Ah, tem um Barbieri, podia contratar ele. Não. Só que ele começou, fez um bom trabalho e eu dei um voto de confiança, até porque é o técnico do meu time. Então, eu não contrato nem descontrato no Vasco. Então, só me resta acreditar nos processos. Só me resta acreditar que há alguém com muita convicção, que seja o Maurício Barbieri, que vai nos conduzir, entendeu? A um futuro de títulos, a um futuro de reestruturação. Porém, o Barbieri tem errado muito na beira do campo, algumas escolhas, digamos assim, questionáveis. Porém, essa última declaração dele foi muito infeliz, principalmente ao que tange a comparação feita entre Santos e Vasco. Tem algumas coisas que ele falou que, sinceramente, respeito você que está aí assistindo. Eu gostaria de aproveitar esse gancho. Deixa nos comentários a sua opinião. Respeito você que não gostou de nada do que ele falou. Mas eu, analisando friamente e largando um pouco o clubismo de lado, tem coisas que ele falou que faz todo o sentido, que é real. E contra a realidade, contra os fatos, não há argumento. Por exemplo, quando ele disse que o Vasco era um paciente na UTI, perfeito. A gente tinha dificuldade, gente, na Série B contra clubes com orçamento muito menor, muito abaixo do nosso. Então ele está certo. Agora eu quero abrir aspas aqui para uma fala dele, que essa foi, no mínimo, tá? Para ser bem educado aqui com vocês que estão ouvindo, para ser educado até mesmo com o Barbieri, ele foi muito infeliz. Ele foi muito. Faltou noção de realidade para ele. Quando ele disse que o Santos está acostumado a disputar sempre na elite e o Vasco não. Bom, vamos lá. Vamos lembrar que o Vasco é um tetracampeão brasileiro. Como assim o Vasco não está acostumado a disputar na elite? Ah, mas aí você vai dizer, mas aquele Vasco campeoníssimo, aquele Vasco pujante, gigantesco, pescoçudo, já não existe há algum tempo. Sim, concordo com você. Mas o Vasco é um clube de tradição. Não importa os jogadores que estão com o manto, com a camiseta do Vasco. O Vasco, ele merece respeito. E muitos adversários, quando vai enfrentar o Vasco, seja no Rio de Janeiro ou fora, têm esse respeito pelo Vasco. Então, acho que o Maurício Barbieri esqueceu um pouco de quem ele está treinando. Ele esqueceu onde ele está trabalhando. E vamos lá. O Santos está acostumado a jogar elite. Vamos analisar, gente. Vamos fazer um raio-x dos dois times.
Vamos ver peça por peça. É isso mesmo? No Santos, quem está acostumado ali à Série A? O goleiro, João Paulo, Lucas Lima, que tempos atrás era um jogador até muito cobiçado a nível nacional. Foi até cogitado ele jogar no Barcelona, certa feita, que também não passou de uma especulação. E o Dodi, um cabeça de área que surgiu no Fluminense, jogando muito bem. Vamos lembrar mais de quem aqui? Gente, sinceramente, o Messias, o zagueiro, jogou no Ceará, tá? Mas se você for ver o histórico, não é um histórico de grandes times da Série A, apesar de todo respeito ao Ceará, que há pouco estava na elite do nosso futebol. Então eu achei muito infeliz. Se você for comparar e se você for conversar com o Odair Hellmann de forma particular, eu tenho certeza, tá? Sendo o mais humilde possível aqui, que o Odair Hellmann gostaria muito de contar com algumas peças que hoje o Vasco tem no plantel dele no Santos. Eu tenho certeza disso. Então eu acho que essa mística da camisa, sim, eu acredito. Camisa que enverga varal, camisa mais pesada, sim. Mas a camisa do Santos e a do Vasco é muito pesada. É muito pesada. E não é só em território nacional, em território sul-americano. E reconhecida em alguns lugares do mundo também. Então achei muito infeliz essa parte dele falar que o Santos está acostumado a jogar na elite e o Vasco não. Eu achei uma coisa totalmente desnecessária e isso só serviu para o torcedor do Vasco ser chacota, isso só serviu para o torcedor do Vasco ficar pior, um sentimento de impotência, de tristeza. Então acho que foi algo desnecessário que o Barbieri falou. Acredito que ele tem que agora ser brindado, ficar mais quietinho, trabalhar mais, se preocupar mais com o próximo jogo, tentar ver algo diferente, tentar tirar um coelho da cartola, porque e ficar um pouquinho quieto com relação a dar entrevista. Porque para falar uma besteira dessa, meu amigo, trabalhe em silêncio, por favor. Vai te ajudar e vai nos ajudar. Quando a 77 Partners assume o Vasco, eu vi muitos comentários ilusórios de algumas pessoas próximas a mim. Ah, agora ninguém segura. Ah, agora. Calma, gente, calma. Melhor do que está, vai ficar. Mas calma. A gente tem que ver, a gente tem que entender qual é os modus operandi da empresa, o que, que a empresa pensa em prospecção, o que, que a empresa pensa em construir o futuro do Vasco. Eu pedia isso. As pessoas mais próximas de mim podem confirmar isso. O que, que aconteceu? Essas pessoas que se iludiram hoje estão sofrendo. Hoje estão sofrendo, parece até que foi largada pelo seu grande amor. Mas por isso é que eu imploro, tem que ter equilíbrio nessas coisas, tá? E é muito cedo para a gente afirmar que a 77 Partners é um engano, que a 77 Partners não funcionou. É muito cedo, gente. A gente vai ter essa noção, tá? Inclusive tem até alguns comentários, qual a SAF é melhor, do Botafogo, Vasco, Cruzeiro? Gente, a gente só vai ter a real noção daqui a 2, 3 anos, que a gente vai poder sentar e vai falar, caramba, de quando assumiu até aqui já há um caminho. Qual caminho foi percorrido? Que metas alcançamos? Que metas podemos galgar? Então, calma. Está muito cedo ainda para a gente chegar num prognóstico, chegar numa definição de deu ou não certo. Então é isso. As coisas estão melhorando, melhor do que estava. Está. Isso é um fato. Ou vocês acham de fato que se o Vasco fosse ainda um clube associativo, vocês acham que a gente contrataria as peças que contratou? Eu posso afirmar para vocês aqui, eu não tenho bola de cristal, mas eu posso afirmar para vocês, não contrataria. Por quê? Era um clube pré-falimentar, não teria dinheiro, não teria cash para investir, como foi feito, o maior investimento da história do Vasco. Só que, galera, a gente tem que entender uma coisa.
que o buraco era muito grande. Aí você vai jogando terra, dinheiro. Você vai jogando terra, vai jogando terra. Beleza, tu vai subindo, vai subindo. Mas isso não significa que você saiu do buraco. Pegaram a analogia? Não significa que saiu do buraco, tá? Você está subindo, nível a nível. Mas até sair do buraco, até sair de uma situação que de nível muito baixo, é necessário um tempo. E é isso, galera. Espero que o nosso professor reflita. Gosto da maneira que ele dá entrevista. Ele é sincerão. Ele não é aquele media training que a gente está acostumado a ver por aí, aquelas respostas protocolares. Porém, por favor, Barbieri, eu insisto com você. Presta atenção onde você está. O Vasco não é Red Bull Bragantino, ok? Então, galera, vamos falar do último tema. Como já é de costume nesse canal, eu gosto muito de projetar o próximo confronto do Vasco, que é sábado, às 18h30, contra o São Paulo, no Morumbi. É, uma pedreira. Às vezes a gente até acerta alguma projeção e tal, mas esse esporte é apaixonante por isso. O futebol é uma caixinha de surpresa. A gente às vezes imagina que a partida vai seguir num teor, vai seguir num ritmo, e acontece o inesperado, acontece algo que a gente não imaginava. Porém, o Vasco vai pegar, como eu disse, uma pedreira. O São Paulo está muito organizado agora no comando do Dorival Júnior. Quem dera, tá? Se fosse aquele São Paulo ainda do Rogério Ceni, nada contra o profissional, mas nos últimos meses de Rogério Ceni no São Paulo não estava legal. Acredito que qualquer torcedor de São Paulo vai afirmar isso. O time estava jogando de forma desordeira, então, infelizmente, agora não está assim. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Hoje, mais tarde, o São Paulo vai estar jogando a Copa do Brasil contra o Sport no Recife, o jogo. E vou dar uma olhada no jogo, vou ver como o São Paulo, apesar que eu vi os últimos jogos do São Paulo, não teve um jogo contra o Fortaleza, não fez gol, mas teve um bom comportamento. Tem um centroavante muito perigoso, o Jonathan Calleri. Tem algumas peças também muito importantes. Só que aí vem um problema. Ou algo bom. Aí deixa nos comentários, ver o que você acha disso. O São Paulo tem um jogo hoje importantíssimo, das oitavas de final, jogo de ida da Copa do Brasil. Sábado enfrenta o Vasco, nos seus domínios. E na terça-feira já enfrenta, me perdoe, eu esqueci o nome do time, enfrenta um time da Venezuela, na Venezuela. Então, essa semana vai ser muito apertada para o São Paulo. Acredito, tenho visto alguns vídeos de setorista do São Paulo para me informar, né, do meu adversário, e é bem provável que o São Paulo vá com time misto. Aí você decide. Isso é uma boa? Isso é uma ruim? Sinceramente, a minha opinião é que depende mais do Vasco. Depende mais do Vasco. Se o Vasco vier com essas atuações fracas que está vindo, qualquer time pode ser um problema para o Vasco. Agora, se o Vasco retomar o futebol que nessa temporada já mostrou, um futebol eficaz, um futebol até vistoso, aí pegando um misto do São Paulo, o Vasco tem um leve favoritismo, bem leve. Então, vamos acompanhar essa semana, vamos ver como é que o São Paulo se comporta hoje contra o Sport. E eu vou ser muito sincero aqui, tá? Com todo respeito a um torcedor do Sport, estou torcendo para o São Paulo passar, porque desde o ano passado eu tomei uma bronca do Sport. Nada contra a instituição, nada contra o seu torcedor, mas os dirigentes que lá no Sport estão, os dirigentes amadores, os dirigentes muito sem noção e desrespeitosos. Tá? Eu não vou citar o nome dos caboclos aqui, porém eu acho eles não mereciam estar trabalhando com futebol. É o seu diretor de futebol e o presidente do esporte.
Eu tomei uma bronca da imagem, da figura desses seres humanos. Então, sim, eu torço contra o esporte. Inclusive para o esporte ficar na Série B. Tá? Deixa aqui de observação esse pequeno desabafo. Então é isso, galera. Chegamos mais ao final desse vídeo. Tá? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que a 77 vai fazer com relação ao Vasco, suas dívidas, como é que o Barbieri vai montar esse time. Eu acho que é necessário ter mudança. Inclusive, abrindo um parêntese aqui rápido, acredito que vai ter mudanças, tá? Tem 2 jogadores que, ao meu ver, estão pedindo passagem, que são eles, Eric Marcos e Luca Orechano. Eles estão pedindo passagem, eles estão, quero jogar. Então, quero ver como é que o Barbieri vai montar esse time. Na minha humilde opinião, já falei diversas vezes que eu mudaria o esquema de 4-3-3 para 3-5-2. Acredito que com as peças que o Vasco tem, o time vai saber jogar, o time vai poder performar melhor. Porém, infelizmente ou felizmente, eu não sou técnico do Vasco. E sou obrigado a depositar as minhas confianças no Maurício Barbieri. É isso, galera. O vídeo se encerrando. Espero que você tenha gostado. Curtem, compartilhem com aquele seu amigo vascaíno, tá? Compartilhe com a galera aí. E é isso. Saudações vascaína. Brutos da Colina.